queridos, amém? Glórias ao nosso Deus. Te convido a se colocar de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus nessa noite, culto retrô, na direção do departamento de jovens e adolescentes. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu te convido a abrir sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, em seu capítulo 3, versículo 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Logo após o livro de Jeremias. Amém? Diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu irei ler algo que eu escrevi para o nosso coração essa noite, amém? Certamente essa é a passagem mais conhecida do livro de Lamentações. O profeta Jeremias emerge de um mar de sofrimentos, como se estivesse num deserto de aflições. Mas mesmo abatido e triste, ele busca trazer ao seu coração a chama da vida em plena esperança. O Senhor, que é a sua porção. Assim como diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 24. Jeremias lamentou Israel ter sido levado cativo para a Babilônia e Jerusalém ter sido totalmente assolada por Nabucodonosor. Mas além de direcionar o seu lamento a Deus em meio às tragédias, reconhecendo e confessando o pecado, apostasia e desobediência do povo, o profeta também se lembrou de que o Deus misericordioso tem poder para restaurar todas as coisas. Essas lamentações perante Deus, além de expressar o choro da nossa alma, também confrontam e levam-nos a refletir sobre a nossa condição e a razão pela qual é dada a nossa existência. A nossa alma anseia voltar-se ao seu Criador, pois Ele mesmo plantou a eternidade em nossos corações. Elas apontam caminho para o arrependimento e para o quebrantamento, que nos reconcilia com o nosso Senhor. Este caminho realça também a consciência de nossos pecados, imperfeições e limitações diante de Deus, sendo nós, seres humanos, sujeitos a falhas, totalmente dependentes de um Deus que é, por natureza, gloriosamente soberano e bom. Por isso, percorrendo esse caminho de quebrantamento e fé, precisamos lembrar-nos de que, por mais profundo qual seja o nosso sofrimento, é o amor de Deus e a sua plena justiça que nos deixa convictos de que suas misericórdias nos apontam uma realidade superior e que não acaba por aqui. Tenhamos nele uma firme e convicta esperança. Assim como o povo de Israel esteve, ainda hoje, talvez, eu e você, estejamos caminhando de forma errante, descrente e desobediente. Cultuamos às terças, quintas e aos domingos, mas nosso quarto já não é mais o nosso lugar secreto. As nossas lágrimas já não mais lavam os nossos rostos com contrição de coração que geme pela necessidade de uma vida transformada e rendida aos pés de Jesus. As nossas orações são como uma terra seca que precisa de água para ser fértil de novo. Não conhecemos tão verdadeiramente ao Deus que entoamos hinos, culto após culto, ano após ano. Ainda assim, temos saudade do primeiro amor. Mas nada fazemos para retornar a Ele outra vez. Entristecemos-nos por ver que alguns irmãos já não mais congregam ou estão conosco, mas nos recusamos a visitá-lo, convidá-lo ou ainda sermos testemunhos vivos do Deus que governa as nossas vidas e que pode, da mesma forma, ser o rei deles também. Queremos povoar o céu, mas somos omissos à nossa fé no dia a dia. Temos tanta saudade. As lembranças são inúmeras, mas pouco nos posicionamos. A consciência da misericórdia de Deus, de sua compaixão e fidelidade, fizeram a esperança nascer na alma de Jeremias. E sua reflexão sobre as dificuldades tornou-se uma confissão de fé. Pelo fato de nos amar, o Senhor nos disciplina, mas não nos consome. Ele castiga, mas não destrua.
Jeremias recordou-se daquilo que o poderia dar a esperança. As definições e atributos de quem Deus é o apoiaram e o fortaleceram para romper o natural. Essa contínua esperança jorra ainda hoje sobre as nossas vidas também. Está disponível a graça e a misericórdia de um Deus abundante, santo, inerrante, real e gloriosamente capaz de fazer infinitamente mais aquilo que pedimos, pensamos e sequer esperamos. Precisamos voltar-se ao Deus das nossas vidas, a fim de conhecê-lo e, através das nossas vidas comuns, o servirmos. É tempo de uma igreja santa, lavada, com o coração sedento, queimando, aceso e firmado, ser levantada. Precisamos erguer os nossos olhos e ver os campos que já branquejam. É tempo de ceifar. É tempo de anunciar o evangelho da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias. Louvado seja nosso Deus. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar para iniciar este culto essa noite. Senhor, nós te amamos e nessa noite, Jesus, te louvamos. Senhor, te glorificamos porque o Senhor é bom e a tua fidelidade, Senhor, ela dura eternamente. Senhor, nessa noite nos colocamos diante, Senhor, do teu altar, a fim de pedir para que o Senhor possa fluir o teu rio de glória e satisfação sobre os nossos corações nessa noite. Jesus, queremos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança neste dia, porque o Senhor tem sido bom para com as nossas vidas. Senhor, prepara a terra do nosso coração nessa noite, para que em espírito e em verdade nós possamos te adorar, Jesus. Porque ainda hoje o Senhor busca aqueles que te adoram em espírito e em verdade, nós queremos ser estes, Jesus. Encontre em nós, Senhor, um fogo incessante que deseja, Senhor, queimar e te conhecer dia após dia um pouco mais. Jesus, nos quebranta nesta noite, nos faz alcançar, Jesus, um nível mais profundo de intimidade contigo. Senhor, que a nossa expectativa nessa noite não esteja no homem, Senhor, mas esteja em Ti, porque nós queremos Te adorar, Jesus. E nós queremos romper o natural, nós queremos romper o sobrenatural, nós queremos Te ver, Jesus. Por isso, nessa noite, toma por Tuas mãos os nossos corações, lança sobre nós, Jesus, Deus, a Tua água e nos lava nesta noite, para que nós possamos, Senhor, desejar viver uma vida transformada aos pés da cruz. E que nós possamos nos lembrar, Senhor, de que Tu és o Deus da nossa esperança. A nossa confiança está em Ti. Jesus, nessa noite, glorifica o Teu nome e através das nossas vidas, usa cada um de nós para o louvor da Tua glória. Espírito Santo de Deus, permanece conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os jovens vão começar a fazer uma apresentação agora no início. Pode sentar, pessoal. E os jovens estão na oportunidade. A Bíblia diz: jovens, dois povos. Eu sou uma jovem do século XXI, mas me encaixo como uma jovem antigamente. Orar e jejuar para mim é uma regra para a minha vida. Não a atitude de hoje, que acho que só devo orar e jejuar por princípio de algo. Orar e jejuar tem que ser como alimento diário para a vida dos jovens. Eu sou uma jovem adulta que acho tudo isso. Deus é a adoração. Eu não preciso orar, jejuar todo dia, toda hora. Basta só fazer isso quando eu lembrar ou quiser. Só para cuidar da igreja e manter o princípio que meus pais me ensinaram. Porque nasceram lá no Evangelho. Mas não me encaixo nesse fanatismo, não. Enfim, o que eu faço, falo, me visto, ouço, respondo sobre mim e não estou nem aí para esse negócio de jovem que busca santidade. Eu sou a jovem de antigamente, onde ir para o retiro era má. Tinha toda uma programação com ansiedade, porque era o momento único de Deus ser com Deus. A comunhão com os irmãos. Como eu tenho saudade desses dias que eram totalmente espirituais. Eu sou um jovem atual. Para mim, retiro é diversão, lazer e pregação. É a oportunidade perfeita que vou ter para falar que segura muito tempo para mim. Essa minha vida dá um vacilo e andando direitinho. E tá tudo sob controle. Poxa, Zé, eu fico mencionando muito, sou uma religiosa, sou influenciado. Que buscava a palavra de Deus, mas acabo ainda ideia de você, tudo é normal, e isso tudo normal para cá disfarçar. Amém.
Isso foi uma pequena demonstração para mostrar à igreja os jovens atuais e os jovens de antigamente. Em qual você se encaixa? No jovem atual, que é moderno, que tudo pode, que é tudo liberado? Ou no jovem antigamente, que buscava incessantemente a presença do Senhor? Vamos meditar nisso e vamos a cada dia ser melhor para nosso Deus. Amém? Se coloca de pé e vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver.
guarde como menina dos olhos do nosso Deus. Aleluia. Adore o Senhor com seu coração. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo está agindo agora, derramando tanta paz em nossos corações. O Espírito Santo sempre nos acalma nos momentos em que passamos pelas provações. O Espírito Santo é tão maravilhoso que renova a sua vida, faz a você crer. Seu poder é tão divino e precioso que sentimos sua presença, mesmo sem te ver. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina nos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção. A igreja canta, guarda-me, ó Pai. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Eu sei que eu sou. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador dos montes. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, com a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Aleluia. Nós vamos amar. E a igreja tem a oportunidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Aleluia. Vamos cantar com alegria. Traga a sua oferta com alegria do Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu.
Uma pergunta. Qual é o seu chamado? Eu pergunto isso porque nós não seremos julgados por aquilo que fizemos em terra, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine só estar diante de Cristo e uma dessas situações acontecer. Evangelista Valquíria, venha dar conta de sua vida na terra. Evangelista? Mas eu não fui evangelista. Eu fui uma contadora. Eu tive uma empresa de contabilidade. Evangelista Valquíria, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar da Ásia, filha? Onde elas estão? Mas, Senhor, eu já falei. Eu não fui uma evangelista. Eu fui uma contadora com a minha empresa. Eu ajudei várias igrejas de suas cidades. Filha, onde estão as almas que eu te chamei para impactar? Se você tivesse me buscado e se atentado à minha voz, eu teria revelado isso a você. Em tudo que diz respeito ao chamado desta mulher na terra, foi queimado diante do julgamento de Cristo. Advogada Camila, um passo à frente e preste conta de sua vida na terra. Camila, eu não te chamei para ser pastora, te chamei para ser advogada. Tendo feito isso, você teria impactado 2 pessoas com meu amor. Você e essas 2 pessoas teriam ajudado igrejas, e essas igrejas impactariam 765.000 almas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, tudo que diz respeito ao chamado desta mulher e tudo que diz respeito à vida dela na terra, queimou-se diante do julgamento de Cristo. Mas nunca me serve! Pela boca! Venha! Assim de correr! Venha queimar o inferno! Venha, minha filha! Venha! Irmã Laiane, venha prestar conta de sua vida na terra. Senhor, eu apenas criei meus 3 filhos. Eu nunca fiz uma viagem missionária, eu nunca preguei as nações, eu apenas trabalhei duro para criar meus filhos e teus famílias. Irmã Laiane, eu não me chamei para fazer viagens missionárias, nem para pregar as nações. Te chamei para criar 3 filhos. E deixe-me mostrar as 2.234.677 almas que seus 3 filhos impactaram. Você ouviu a minha voz, foi obediente ao meu chamado, e por isso você é uma serva boa e fiel. Entrai no gozo do seu Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado. Então lembre-se, você não será julgado por aquilo que fez na terra, mas sim por aquilo que você foi chamado para fazer. Aleluia. Que fique essa reflexão. Palmas do Senhor. Vamos nos levantar e continuar adorando com alegria ao nosso Deus. Bem alegre do Senhor Jesus. Aleluia. Com palmas bem alegre. Oh, porque
Graças e paz, amados. Bom estarmos aqui nesse novo dia, segundo domingo de junho, dia do pastor. Já falamos disso o dia todo, né? Nos grupos, lá em Encarnação, que oraram por nós. Hoje é dia do pastor. E um culto de jovens, um culto retrô. Tá? A gente fazia um retroativo, lá para trás, e ver o que era antes e o que é agora. Tá? Eu quero aproveitar para apresentar a irmã Leide e seu esposo. Felipe é como conhecer? Da Itairu. Felipe é meu parente aí. Aí é meu parente. Lá de Itairu, pronto, aí são os irmãos lá de Itairu. Leide congrega com o pastor Edmundo lá, nos conhecemos há um tempo, fizemos teologia juntos, né? Por um tempo, e está aqui hoje nos visitando para agora. É a primeira vez, né? Primeira vez aqui. Amém? Está também o Guilherme, está aqui pela segunda vez, já tem aqui o Guilherme. Para nós é um prazer ter você conosco. Tem mais alguém aqui que eu não conheço? Não. Eu tenho índio, né? Que vem aqui de vez em quando, mas está aqui de novo com a gente. Muito obrigado por ter vindo. Deus abençoe sua vida, tá? E de sua família. Amém? Maria, que está conosco, está lá no escondidinho. Maria é nossa, né? Está de férias, mas vai voltar. A férias vai acabar e vai voltar. Tá? Eu estava pensando ontem, o secretário de Maria conversou um pouquinho, aí pensando, assim, vamos pegar um rapaz e vou dizer que ele me roubou uma ovelha. Se me roubou minha ovelha, rapaz, você tem que devolver. Tá? Mas vai ter uma conversa de pé de ouvido em nome de Jesus. E as ovelhas estão aqui e eu cuido delas como fosse filhos meus, cuido com carinho, com respeito e dou liberdade para que trabalhem para a glória de Deus. Tá? As senhoras são assim no meio de senhoras, os jovens são assim no meio de jovens, e o grupo de família é a mesma coisa. A gente vai trabalhando e eu deixando acontecer para que todos façam o trabalho e tudo para a glória de Deus. E algumas coisas vai chamando, vai apertando ali, apertando aqui, né? Você viu que o nosso louvor é um louvor mais antigo, né? Um louvor mais consistente, não tem muita novidade, e a gente está aí nessa pegada, porque a gente é uma igreja batista renovada, mas centrada, tá? Não saindo do caminho. Como o culto é retrô, eu vou falar de jovens do passado, tá? Depois vou trazer exemplos de jovens nesse tempo, tá? Nesse tempo. E eu quero que você vá para o livro de Daniel agora, 1:8. Daniel 1:8. Vai lá comigo. Daniel é depois de Ezequiel 1:8. Amém? Eu espero que você encontrar Daniel 1:8 para mostrar que a gente não precisa modernizar. Nós não precisamos inventar. Não precisamos criar. Nós só precisamos viver a palavra. Vivendo a palavra, pronto. Não precisamos copiar o mundo, não precisamos nos espelhar no mundo, não precisamos trazer o mundo para cá. Como foi dito aqui nas apresentações, precisamos impactar o mundo, não o mundo nos impactar. Essa é a pura verdade. E Daniel é o primeiro jovem retrô que eu vou falar para vocês. E vou contar a história dele para vocês. Daniel 1:8, diz assim um texto. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel, com seus 3 amigos, ambos da mesma idade, que foram trazidos de Israel
para a Babilônia. Deixa eu lhe contar a história de uma forma teológica, como diz Nailton, né? Vamos fazer uma exegese do texto para a gente entender direitinho. Eu quero que você entenda comigo. Vamos lá. Israel não era sempre Israel. Tá? Primeiro, eles foram chamados de hebreus. Hebreus, porque eles saíram da descendência, ou saíram das entranhas de Éber. Tá? Éber foi um homem, filho de um patriarca, que dele saíram os hebreus. Então eles eram chamados de hebreus de Noé até Abraão. Hebreus. Os hebreus que saíram do Egito. Tá? Ali até Moisés. Até Moisés eles eram chamados de hebreus. E foi eles que foram tirados por um forte lá do Egito para a terra de Canaã, a terra prometida. Os hebreus. Dos hebreus nasceu Jacó. Tá? Nasceu Jacó. E Jacó, tá? Jacó foi o pai de 2 filhos. 2? Por certo não? Vamos lá ver? Vamos lá, vamos embora. O retro. É quanto? 12 filhos. Atenção, tá? 12 filhos. E Jacó era filho de quem? De Isaac. Irmão de quem? De Esaú. Esaú era o filho primogênito de Jacó. E as pessoas dizem que Jacó é chamado de trapaceiro, não é isso? Não é assim? Não é verdade, isso é mentira grave. Nunca foi trapaceiro. Jacó foi escolhido por Deus para dele sair as 12 tribos, para se cumprir um propósito de Deus. Jacó nasceu depois de Esaú. Mas a Bíblia diz que Jacó veio segurando o que de Esaú? O calcanhar de Esaú. E Deus disse para sua mãe que ele seria, que o primeiro filho seria uma nação dependente do segundo filho, que seria uma outra nação. Então não foi enrolação de Jacó, foi Deus que escolheu assim. Tinha que ser Jacó o primogênito, que recebia a bênção do pai. E foi assim que foi. Então de Jacó, lembra de uma briga que teve lá, Jacó e quem? Jacó e quem? Brigaram. Jacó e quem brigou? E até o louvor canta aí, né? Jacó e quem? Um anjo. E foi o anjo. Jacó não brigou com o anjo. Jacó brigou com Deus. Deus teofanou e veio até Jacó para exigir dele que cumprisse a promessa que ele havia negado 13 vezes de ser fiel a Deus. Porque Deus queria que dele nascesse as 12 tribos de Israel. E quando as 12 tribos nasceu, agora Deus briga com Jacó e muda o nome de Jacó para o quê? Israel. Agora não são mais os hebreus, agora são os israelitas. Tá bom? Daí agora são os israelitas. E eles foram, levados ao Egito. Lembra disso? Depois saíram do Egito, tá bom? E foram para lá. Tá bom? E lá eles sofreram várias perseguições. Aí lá saíram e foram para a terra prometida. Olha bem, Israel foi governado por um rei. O primeiro rei de Israel foi quem? Quem? Só Deus responde? Não vale. Saul. O primeiro rei de Israel foi Saul.
Depois de Saul, o segundo rei foi quem? Todo mundo sabe. Davi. Não é? Davi, o segundo rei de Israel. Depois Davi morreu. Veio o terceiro rei de Israel. Não foi? O sábio Salomão, terceiro rei. Aí Salomão morre. E agora vamos escolher um quarto rei. Seria quem? O filho de Salomão. Não é verdade? Eu acho que é Jeroboão, o filho de... Mas o povo não queria o filho. E aí mandou buscar um servo que estava no Egito, chamado Roboão, para governar Israel. Aí houve uma divisão no reino. Aí 2 tribos ficou com Jeroboão, o filho de Salomão, e 10 tribos ficou com Roboão, o servo de Salomão. Dividiu ele. Nessa divisão do reino, Deus castigou as 10 tribos, e Babilônia veio e levou uma metade. Depois de 10 anos veio de novo, levou uma outra metade. Aí na terceira leva, levou todo mundo cativo. Só que na primeira leva foi quem? Daniel. Só os jovens fortes e bonitos para ser o quê? Servos do rei da Babilônia. E Daniel foi no meio. Quando chegou lá, Daniel descobriu que o rei, já sabia, era idólatra. E o que ele comia era sacrificado a ídolos. E quando trouxeram a comida, Daniel disse que não ia comer a comida sacrificada a ídolos. E ele pediu ao chefe para que não permitisse que ele comesse. E o chefe não queria. Isso não é difícil, porque vão descobrir que você não está bem de saúde fisicamente como os outros jovens. Daniel pediu para comer pão e água, para não se misturar. Não se misturar. Imagina você que o jovem Daniel quis fazer a diferença no meio de tantos outros jovens. Eu não vou comer as iguarias do rei, que é uma comida sacrificada. Eu não vou comer. Vamos dizer então que Daniel vai para hoje, olhou para o mundo e viu todo o retrato e as ofertas que o mundo traz e diz: eu não vou me comparar com o mundo, eu vou fazer diferente. Primeiro jovem da antiguidade que luta contra o sistema e tenta mostrar diferença. Você é assim? Você é desse jeito? Diferença. O jovem crente tem que ser diferente do jovem que não é crente. Às vezes as pessoas chamam de ímpio uma pessoa que não é crente, não é ímpio. Tá? Não chama de ímpio que não é ímpio. Ímpio é quem pratica impiedade. Quem não é crente, só não é crente. É incrédulo, descrente, alguma coisa assim. Menos ímpio. Ímpio é quem pratica impiedade. Quem estupra, quem mata, quem rouba, quem tira de quem não tem quase nada para poder, né, se sobreviver. Então, esses são ímpios. Mas quem não é crente não chama de ímpio. Seu esposo não é crente, é ímpio? Não. Ele não pratica impiedade. Seu filho não é crente, é ímpio? Não. Isso não é crente, como você é. Ímpio é quem pratica a impiedade. E Daniel quis se sair desse mundo de ímpio, desse mundo de descrente, para fazer a diferença. E provou ao rei, provou ao chefe, dizendo o seguinte: você vai ver a diferença entre nós e ele. A gente comendo uma comida diferente, para ele mais frágil, e comendo. E quando o cara viu Daniel e seus amigos, diziam: paz, né? Que diferença é essa? Porque Deus o alimentou. Eu trago isso para dizer o seguinte: que o jovem crente de hoje deveria confiar em Deus, como
Daniel confiou. O que está faltando hoje é a juventude desse tempo, do século XXI, confiar em Deus. E a maioria não confiam em Deus. Vivem uma vida tão bagunceira ou badernada de uma forma que querem viver como o mundo vive. Se você vai numa escola pública, você não sabe quem é crente e quem não é. Se você vai numa escola particular, você não sabe quem é crente e quem não é. É tudo a mesma coisa. Se você vai numa empresa onde tem crente, muitas vezes os crentes é pior do que os crentes. E a gente vê isso. Olhamos para Daniel e ele disse: eu não quero me contaminar com as iguarias do rei, como se fosse hoje. Eu não quero me contaminar com o mundo. Eu quero fazer diferença. Crente não é melhor do que ninguém. Ele é diferente. O jovem crente não é mais do que o outro, não. Você só é diferente. Diferente nas suas atitudes, diferente no seu falar, diferente no seu vestir, diferente no seu andar, diferente da música que eles ouvem, você não pode ouvir, não é igual, diferente dos filmes que você assiste, das séries que você escolheu para assistir, é diferente. É isso que é. Mas pastor, o senhor está pregando uma mensagem que é obsoleta, porque isso não cabe mais para hoje. Está todo mundo misturado. Enquanto vida estiver, eu vou continuar pregando a mesma coisa e dizendo que eu tenho que ser diferente, e se você quiser ir para o céu, tem que ser diferente também. Se não for dessa forma, não adianta. Então, por favor, pense no passado. Tá? A irmã falou aqui do jejum, não sou tratando de jejum, não, se quiser, não é? É balela, tá? Mas jejum existe aí. E hoje eu falei de jejum hoje lá na Encarnação. Sai da moda. Os crentes não jejuam mais. E hoje inventaram o seguinte: eu não posso porque eu tomo remédio. E quem disse que toma remédio não pode jejuar? Ah, eu não jejum porque eu tenho pressão alta. Quem foi que disse que se impede? Porque eu tenho diabetes, é porque eu tenho isso. E arranja uma desculpa para não jejuar mais. E a falta de jejum está enfraquecendo a igreja de hoje. Uma igreja fraca. Uns crentes fracos, que não aguenta porrada, que não aguenta mensagem forte, que não aguenta luta e que desiste com facilidade do seu foco. Daniel não. Chegou lá e chegou chegando. Sou diferente e acabou. E a diferença de Daniel o transformou em um dos governadores da Babilônia. Aí as pessoas perguntam: onde estava Daniel quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foi lançado no fogo? Onde estava ele? Que o rei deu uma ordem que deveria adorar a sua imagem. E os jovens, no meio de uma multidão adorando, ficaram de pé os três. Por que não adora? Tem uma ordem do rei, não. Pega ele lá. Toca de novo e põe para adorar. Não adora. Diferente. Aí foi jogado na fornalha do fogo. Só que a diferença desse jovem foi vista de tal forma que o próprio Deus desceu, entrou no fogo e ficou com eles e salvou da fornalha. O Deus que salvou Sadraque, Mesaque e Abdenego é o mesmo Deus de hoje que salva você, que cuida de você e que protege você. Isso é você confiar em Deus. Aí a pergunta é: por que Daniel não foi lançado? Porque é fácil, não é fácil de entender? Ele é governador. Ele é governador. E como governador, ele está onde? Ao lado do rei. Naquele momento de celebração, está onde? Do lado do rei. Governador, junto lá com o rei. Então não podia estar no meio da multidão adorando, não. Ele estava ali porque ele era governador. Mas quando ele percebeu que os jovens ficaram de pé e não ajoelharam para adorar, com certeza Daniel fez um clamor extraordinário ao Deus Todo-Poderoso.
pediu por eles, intercedeu por eles, porque sabiam que iam morrer todos queimados. Mas a fé daqueles homens era tão fervorosa no Deus de Israel, confiaram plenamente no Deus de Israel de tal forma que ele desceu e entrou na fornalha com eles. E o rei ficou impactado. Eu botei 3 no fogo, eu botei 4. E o quarto é diferente, é estranho. Tem uma fisionomia diferente. Parece filho dos deuses. É estranho, está lá. Ah, não é fornalha, tinha os homens, tudo que nem o cabelo foi tocado. Porque ele estava lá. O mesmo Deus que teve no fogo com aqueles homens, aqueles jovens, é o mesmo Deus que vai estar com você neste mundo terrível que está aí. Quando você aprender a confiar nele e fazer a diferença. Está aí esses jovens maravilhosos. Vá para Atos dos Apóstolos 6:3. 6:3. De Atos, a partir do verso 3. Aleluia? Amém? Mas, irmãos, escolher entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, as quais encarregaremos deste serviço, o importante negócio. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Vamos escolher entre nós 7 homens de boa reputação. E quando eles olharam para os homens, de primeira mão, escolhe quem? Estevão. Segundo a história, mais ou menos 17 anos. Novo. 17 aninhos, estava lá, servindo ao Senhor, confiando plenamente no Senhor, e é escolhido para ser o primeiro diácono da igreja. E o texto diz: o parecer, no sim, agradou a toda a comunidade e elegeu Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. O que está faltando hoje é jovens de fé e cheios do Espírito Santo. Nós temos jovens vazios hoje, que precisamos inventar alguma coisa para atraí-lo. Vazios que preenchem no momento. Precisamos de um retiro. E esse retiro nós temos que ter piscina, futebol, jogo de sinuca, de baralho, de dominó. Tudo isso para preencher. E eles ficam impactados com o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. E quando chega em casa, ele manda a semente dos jovens vazios. Não enche nada. Estevão era cheio do Espírito Santo, defendia o Evangelho de Jesus, defendia o nome de Jesus, e por esse motivo foi apedrejado. Hebreus 7, 8, foi apedrejado, foi levado ao sinédrio, foi julgado, e foi levado às ruas, e foi apedrejado por defender o Evangelho. Estevão, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia relata, no capítulo 7, que ele chega ao Espírito Santo, ele vê o céu aberto e vê o Filho de Deus de pé à direita de Deus, cheio do Espírito Santo. O que está faltando hoje são jovens cheios do Espírito Santo. Você pode me perguntar: pastor, como é que eu me encho do Espírito Santo? Existe uma fonte. Como é que você enche então de água o seu pote?
é ir na fonte. Esqueça a embada hoje na torneira bonitinho e andar, já que é retrô, né? Para o passado. No meu passado, se tem alguém aqui da minha idade, no meu passado tinha um pote, um currão. Lembra disso? Essa eu lembro, tá muito velho, né? Um currão, tá? E a gente enchia de água. Mas para encher o currão de água, tinha que ir à fonte. Não tinha nunca nada. Né? E trazer com dificuldade na cabeça. É igual assim? Não. No chafariz. Pronto. A fonte. No chafariz. Então era dessa forma. Então o jovem, para ser cheio do Espírito Santo, ele precisa ir à fonte. Mas o jovem não quer mais a fonte. Eles querem mergulhar raso. Eles preferem o YouTube, eles preferem o Google, eles preferem coisas fáceis para descobrir alguma coisa. Eles preferem copiar uma mensagem ou um estudo no Google do que ir na fonte. Porque na fonte requer tempo. E a fonte requer vontade própria. E a fonte requer esforço. Porque a fonte não fica na porta de casa, fica distante. Tem que ir lá, andando, no sol quente. E chega lá, colocar um balde para encher o vaso. É com dificuldade ver a fonte. E não querem mais ver a fonte. E quando falamos da fonte para eles é obsoleto. E muitas vezes, indo à fonte, eles dormem. Ficam sonolentos. Se cansam. Mas não se cansam quando vai ao futebol, ao bar. Mas não se cansam quando tem uma reunião que tem cachorro quente. Comida. Não se cansam. Brincadeira. Não se cansam. Mas se cansam quando vai à fonte. E a fonte é a Bíblia, a palavra de Deus. Um jovem só pode ser cheio do Espírito Santo quando ele vem a essa fonte. Essa fonte é quem jorra para a vida eterna. Então todo jovem que quiser ser como Estevão e como Daniel precisa ir à fonte. É na fonte que você se descobre e que Deus se revela a você. Deus continua sendo o mesmo, querendo se revelar a você. É na fonte que você conhece Deus. É na fonte que você vive uma vida melhor. É na fonte que você aprende a ser santo. É na fonte que você aprende a ser mais proveitoso para a obra de Deus. Na fonte. Estevão conhecia a fonte. Ele sabia das profecias, das promessas, e que Jesus era aquele que Isaías profetizou, aquele que Jeremias profetizou, aqueles que, deixa eu ver mais um profeta menor, Abacuque também havia profetizado. Ele sabia disso, com certeza. É ele. E o seguiu ainda adolescente e foi até o fim e morreu apedrejado, porque era cheio do Espírito Santo. Estamos vivendo hoje numa era em que os jovens estão cada dia mais vazios. E por ser vazios se quebram com facilidade. Por ser vazio, se quebram e é levado com facilidade. Então precisamos nos encher do Espírito Santo. Isso acontece vindo à fonte. Não adianta um culto onde tem fumaça, fumaça. Não adianta. Não adianta fazermos um culto que ainda apagam e acendem naquele culto. Não adianta. Isso não preenche, jovens. Não adianta fazermos um culto de São João Gospel na igreja. Não adianta. Isso não preenche o jovem. O que preenche é indo à fonte. Eu preciso ir à fonte.
Eu sou o que eu sou hoje. Há 42 anos atrás, eu aceitei Jesus e aprendi a ir à fonte. E não deixar de ir à fonte. E continuar bebendo da mesma água. Por isso eu estou de pé até hoje. 42 anos aqui. E a fonte é a água que eu preciso para me manter de pé. Se você continuar, querido, esperando um culto para se preencher, tudo só não dá. Aguardando um retiro para se preencher, nem adianta, que não vai dar. Você precisa de uma busca contínua, como Estevão e com Daniel, indo à fonte que preenche todo o seu ser. A palavra, a Bíblia Sagrada. Lembramos que muitas vezes fazíamos retiro e os jovens estavam dispersos que íamos buscar porque achávamos que no retiro ia se preencher. Ademais conhece disso, Zidane conhece disso, Daniel conhece disso. E eles iam para o retiro, era multidão. E quando voltavam para o quê? Quem não tem, quem é vazio, querido, 3 dias, 2 dias, uma vigília, não vai preencher. Eu preciso ir à fonte. Esse é o quinto jovem que eu encontrei. Daniel e os amigos, e agora eu explico. Vamos com outro jovem? Atos 16:1. Vai lá. O quinto jovem. Ela é um sexto, né? Sexto jovem. 16:1. Acharam? Amém? Chegou também a Derbe. E a lista, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai descrente, grego descrente. Tá? Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Aí você vê, uma mulher crente que tinha um filho e o pai não era crente, mas esse filho era um exemplo para a cidade onde ele morava. E quando Paulo soube dele e o conheceu, desejou levar para a missão com ele. Ele foi circuncidado. Na época, não deveria ser. Mas por causa dos judeus que podiam acusar Paulo, Paulo fez. É como se fosse, ele foi batizado. Tá? Na antiga lei, na antiga aliança. E seguiu Paulo para fazer uma obra. Dizem também a história que Timóteo era jovem, muito jovem, muito novo ainda. Não sabia a idade dele, mas muito novo ainda, quando foi identificado pelos apóstolos como um homem que dava bons exemplos. Precisamos de jovens que dêem bons exemplos nesses dias. E para dar bom exemplo, tem que estar cheio do Espírito Santo, como esteve. E para encher-se do Espírito Santo, eu preciso ir à fonte. Não me responda, mas a pergunta vai. Quantas vezes você lê a Bíblia no dia? Quantas vezes na semana você tira um tempo para ir à fonte? É uma pergunta, não me responda. Como é que você quer ser cheio do Espírito Santo se não vai à fonte? Aí eu podia lhe perguntar e pedir resposta, não quero resposta. Quantas vezes você para ver o YouTube, para ver o Facebook, para ver seu Instagram, para conversar no WhatsApp? Quantas vezes? Por dia. Então precisamos fazer uma troca. Ter um tempo, não é pecado, ninguém vê, as redes sociais e falar lá, não é pecado. Depende do que você fala, do que você vê. Mas tem que ter um tempo para ir na fonte.
para aprender com ela. Quantas vezes você chega em casa, ouve aqui a mensagem, marca e em casa confere. Dá uma lidinha a mais, para frente, um pouquinho para trás, para entender. Como é que você chega? Quer se encher hoje com um pudim próprio rápido? Não dá. Não vai. É uma continuidade. Vá comigo para 1 Coríntios 4, 17. Lança isso. 1 Coríntios 4, 17. Paulo está em Coríntios. Aliás, está em Roma. Paulo está em Roma já. E ele escreve a Coríntios. E diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino e encareço. Mando o quê? Timóteo. O jovem Timóteo. Mando para ir, para ajudar vocês. Ele vai contar a vocês o meu sofrimento e o meu testemunho. Porque ele me conhece, ele sabe da minha vida. Timóteo, um jovem. Será que a gente pode confiar mandar um de vocês aqui para algum lugar? Será? Será que eu posso dizer assim, não, eu quero que você, jovem, vá me representar lá na igreja do pastor fulano de tal, em Feira Santana? Marlon, lembrei o nome dele agora. Como é que eu posso? É isso, gente. Então, é retroagir, deixar o mundo aí e viver uma vida diferente no mundo. Você é diferente nesse mundo. Eu não preciso, então, rasgar minha calça. Preciso? Não preciso mais. Mas eu sou crente, poxa. Eu não preciso vestir uma roupa rasgada porque o mundo veste. Preciso? Eu tenho que retroagir? Não. Eu sou crente agora, poxa. Na minha época, quando rasgava, minha avó remendava. O senhor vê isso, não? Eu vou dizer aqui um nome, talvez ninguém sabe aqui. Minha avó cingia. Na mão. Imagina só, pontinho e gatinho no outro, ficava perfeito a calça rasgada. No fundo, na frente de você. Ela recebia dinheiro de muita gente para cingir as roupas do povo que rasgava. Hoje rasga a roupa nova. E os crentes também rasgam. Para ficar igual ao mundo. Eu não estou entendendo então que negócio é esse, que o crente tem que se rasgar a roupa para ficar igual ao mundo. Você não é mais do mundo, você é diferente, você é crente. Você vive uma nova vida em Cristo. O mundo jaz no maligno. Você é pertencente ao reino e vai morar no reino. Por isso é diferente. Eu não preciso, né? Trançar meu cabelo agora. Macho é macho, mulher é mulher. Fêmea é fêmea, mulher é mulher. Então a mulher trança, porque a mulher trança, mulher é mulher. Mas homem que cabelo trança aqui, é negócio estranho. Não é? Com uns cortes assim, meio assim, afeminados. Não é? Coisa feia. E aí vem para a igreja assim, mas eu estou igual ao mundo. Eu vivo igual ao mundo. Eu sou crente, mas eu quero viver igual ao mundo. Então você não é crente. Porque crente é diferente. Não se veste como o mundo. Não veste como o mundo veste. Crente é diferente. Isso é importante. Tá? Bora lá. 1 Timóteo 1,18. Na sequência, vai lá. 1 Timóteo 1,18. Desculpem. Timóteo 1,18. Diz assim: este é o
dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Timóteo, não retroceda. O caminho é esse, rapaz. Tá? Combate aí, briga, tá? Pela doutrina. Fica firme, não saia disso, você é diferente. Porque alguns já desistiram, foram embora, caíram da fé. Você não. Isso é o jovem cheio do Espírito Santo. Vem o que vier. O jovem cheio do Espírito Santo, ele namora, noiva e casa na igreja. Diferente. É assim. O jovem cheio do Espírito Santo, ele conhece uma moça, tá? Se preserva para ela para ele e se casam para honrar a palavra da fonte. É assim. Mas pastor, isso é besteira, pastor, bobagem. Hoje, os meninos de 15 anos, de 12 ainda estão namorando ainda com um motel. Mas você não é do mundo. Isso é o mundo. Você não é do mundo. Você é diferente. Você é crente. É assim que tem que andar crente. Se faz diferente, você precisa fazer certo agora. Não retroagir, não vê, né? Vai lá para 1 Timóteo 6:20. 6:20. Vamos lá? Já, amém? E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, por alguns professando-se, se desviaram da fé. A graça seja contigo ou convosco. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Você foi na fonte, você aprendeu na fonte, guarda o que você aprendeu na fonte, e não se desvie dele, e continua firme. Esse é o caminho, não pode passar disso. Nós precisamos retroagir e sermos jovens santos. Amém? Amém. Pronto, falei de Daniel, seus 3 amigos. Qual o nome deles? Eu quero o nome deles. Esse é o nome deles. Esse foi um apelido que deram lá em Babilônia. Ele tem nome. Misael, Ananias e Azarias. Ananias, Misael e Azarias. 3 amigos de Daniel. Cesaque, Mesaque, Abednego é nome pagano, que o rei deu a eles. Como deu também o nome a Daniel. O nome foi? Beltesazar. Beltesazar. Também Daniel tinha um nome, um apelido que deram lá. Então falei deles. Falei de Estevão, um jovem forte. Primeiro mártir, primeiro homem a morrer por Cristo. Depois falei de Timóteo. Pronto. Agora vou falar de hoje. Pastor, isso foi no passado, naquele tempo, ele não tinha celular, ele não tinha televisão, né? Mas é o tempo da fita cassete. O tempo da fita cassete. Sabe o que é isso? Não? Sabe da fita cassete? Lembra? Isso não tem. Né? No DVD.
do disco de vinil. E aí veio o tempo. Sou desse tempo. Então nós vamos falar agora rapidinho de jovem desse tempo, agora. Esse jovem da Bíblia, pastor, foi a Bíblia, ele tem que estar certo. Pronto, eu vou falar de um jovem que eu conheci há anos atrás. E que ontem tive o prazer de almoçar com ele. E ri muito das histórias. Fábio Santos. Exemplo de vida de jovem para mim. Hoje, ontem fez 40 anos de idade. 20 anos de casado. Pai de família. Um menino que viveu criancinha na igreja, que foi para o mundo depois e até 15 anos baternou no cajueiro. E que um dia resolveu entrar na igreja e entregar sua vida a Jesus. E hoje é o pastor Fábio, um pai de família centrado e respeitado. Exemplo. Hoje, podia ser diferente, não podia? Mas não, está aí até hoje firme na fé. A gente tem visto pessoas assim que foram transformadas pelo poder de Deus. Posso lhe apresentar um outro jovem ainda, Alex Fernandes, lá de Bahia. Pivete, safado, desordeiro, maconheiro. Pode estar ouvindo aí, querido, não pode ver isso não. Mas que se encontrou com Jesus. E que tem mais ou menos 15 anos de fé. Homem casado, hoje pastor Alex, firme e nunca saiu dos pés de Jesus. Veio amaziado com uma namorada, chegou aqui, se casou, firmou os pés em Cristo e hoje é um homem de Deus, pregador do Evangelho, firme na fé. Então não é impossível, querido. A gente tem aí para lhe mostrar um bocado de gente. Eu posso lhe mostrar um outro jovem que um dia vai pregar aqui, vai pregar aqui, esse jovem é um menino bom, que está indo hoje dirigindo uma igreja lá em Barro Alto, Paulo Sérgio. Outro cara terrível, mulherengo, pervertido, safado, mas que um dia o Evangelho entrou nele, transformou a vida dele. Hoje, evangelista Paulo Sérgio, casado, pai de família, centrado e respeitado onde ele mora. Não é possível? É? Não. Hoje, no tempo de hoje. E eu podia lhe mostrar muitas pessoas assim. Muitas pessoas. E que não foram criados no Evangelho, não. Que vieram depois. E tem uma multidão por aí. Então não é impossível. É impossível? Não. E se eu lhe mostrar aqui dentro, jovem centrado, que até hoje, não sei se é amanhã, né? Cadê? Vai dar minha aqui. Até hoje, né? Não me segue, por favor, né? Não pode. Pronto. Esse rapaz aí, que veio pra cá, pequenininho, né? Adolescente, que cresceu, que hoje está namorando para casar e que estaria até hoje filho no Evangelho. E que agora ganha quem? Sua mãe que traz para cá. Aqui dentro. Não posso apresentar neto, não posso. Porque neto é filho de crente, neto de crente, criado na igreja e que está em firme até hoje. Até hoje está em firme. Também hoje já está casado, no futuro, se Deus quiser. Um exemplo. Eu posso mostrar aqui dentro pessoas, como o Marquinhos Saad ali atrás. Pequenininho feio, né? Cabeção, que chegou aqui com a mãe, Dona Dora, que está no Senhor, e que ficou firme hoje um homem casado. Não pode, não pode? Pode. Não pode fazer Luan, porque Luan já é crente, não? Já veio para aqui, já veio? Já crente, criado na família, mas está aí até hoje, firme.
crente. Não pode, querido. Pode ser um jovem, sim, forte, abnegado, abençoado e com vida ilibada na presença de Deus. Vamos brigar por isso? Vamos entregar por isso? Mas o que é necessário para ser jovem forte é estar sempre na fonte. Venha para a fonte. Beba desta água que você vai ter firmeza de fé e nunca mais vai ter sede. Quem disse isso foi Jesus. Se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Amém? Pronto, vamos lá. A irmã Ana Rita está dizendo que não é para cancelar o jantar na dia 17. Não é para namorar. Tem gente, quem quiser ainda tem vaga, é R$100. Será um momento sábado que vem, se Deus quiser. É um jantar especial lá no bistrô, lá no Cajueiro, em frente à faculdade, ao UFRB. Então quem quiser ainda tem tempo, tem lugar, vai lá, se inscreve com ela e vai participar, que será uma bênção. E eu não vou estar presente, que eu vou estar em Jaguaquara recebendo mais uma igreja para a nossa convenção. Amém? Pronto? O jovem vai voltar, não vai? Estudar para sentar para isso. Sempre. Bem, meus irmãos, nós acabamos mais cedo porque temos algumas coisas para fazer. Hoje vem o pastor, então haverá daqui a pouco uma homenagem ao pastor, mas antes, o culto é retrô. O objetivo é trazer você algumas imagens, algumas memórias. Então, neste momento, vamos passar aqui um vídeo, uma coisa assim bem antiga, algumas bem vergonhosas, mas que os irmãos se atentem. Muito provavelmente, algum de vocês vai aparecer aqui, tá bem? Atentem os olhos e os ouvidos também. No silêncio, por favor. Enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, sem curado do que o mundo me fez. Ouvir a tua voz como sempre ouvi.
merecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar. A simplicidade do Pai, a humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, estou com saudade de ti, saudade de ti, saudade de ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, estou com saudade de ti, saudade de ti, saudade de ti. Ó Deus, estou com saudade de ti, saudade de ti, saudade de ti. Ó Deus, estou com saudade de ti, saudade de ti, saudade de ti. Ó Deus, estou com saudade de ti, saudade de ti, saudade. Ó Deus, estou com saudade de ti, saudade de ti. Bem, antes da homenagem ao seu pastor, teremos uma outra homenagem, né? Os grupos de jovens da nossa igreja completará no próximo dia 16, não, completou dia 16 de maio, um ano. A irmã Jéssica, vem cá, nossa vice-presidente, fará uma homenagem aí, rápida não, uma homenagem, não sei se vai ser rápida, né? Fará uma homenagem. Bom, paz e graça, né? A homenagem hoje é para nossa líder, que completou um ano de liderança. E eu tenho aprendido muito com ela, acredito que os jovens também. Tem sido um momento de reconstrução. E eu lembro que no mês de agosto do ano passado, né, claro, eu falei para ela, né, que eu só ouvia contar as histórias de como o Dani era uma ótima líder. E que eu queria ter o privilégio de poder ser liderada por ela. E hoje nós temos, e eu tenho esse privilégio. E eu, em nome de todos os jovens, queremos te agradecer pelo belo trabalho que você tem feito conosco e que nós estamos aqui para o que der vier. A gente, né, nós os jovens, nós compramos uma pequena lembrancinha para você. Graça e paz. Não tenho muita coisa para falar não, mas assim, uma liderança, né, como a nossa, não tem só a líder, tem a vice também, que é a Jéssica. Então não poderia passar em branco e faltar o dela e estar com o seu também. Então, a pequena homenagem. E agora vamos nós, né? Assim, se eu chorar um pouco, porque assim, eu estou muito emotivo esses dias.
lá, agora é sério. Um homem que às vezes tem que agir como um super-homem. Um líder que às vezes tem que agir como um servo. Um servo que às vezes tem que agir como líder. Um filho que tem que agir como pai. Um pai que tem que agir como filho. Um amigo que tem que agir como crítico. Um crítico que tem que agir como companheiro. Um dono que tem que cuidar daquilo que não é seu. Tudo isso na forma de um único ser, de um único homem, o pastor. Pastor de ovelhas, das ovelhas do Senhor. Foi por isso que Deus deu a cada um algo especial, um fruto, o fruto do Espírito Santo de Deus. Esse fruto é composto de 9 características bem específicas, que não podem faltar naquele a quem Ele, o próprio Deus, escolheu para conduzir suas ovelhas. Existem qualidades básicas para ser um bom pastor, e a primeira de todas elas é o amor. Meu avô gosta muito de frutas, então o texto está uma salada de frutas. O amor. Imagine uma maçã. Dizem que uma maçã por dia prolonga os dias de vida de uma pessoa. Assim como a maçã, o amor deve ser diário. Um pouco por dia gera vida, gera outras vidas. Aquele que é o detentor da guarda das ovelhas do Senhor, o pastor, deve ter em primeiro lugar o amor a essas ovelhas. Amor incondicional, amor sem igual, amor que não é defeitos, amor abnegado, amor que gera amor. Outra qualidade básica de um bom pastor é a alegria. Pense nas uvas. A Bíblia relata que o suco das uvas são fontes de alegria, mas a verdadeira alegria está em fazer que dias de lágrimas se transformem em dias de alegrias, festejados em dia de salvação. E ainda há a paz. Observe as mangas. De igual modo, as mangas devem ser cultivadas em clima favorável. A manga é considerada a rainha das espécies, assim como a paz, que alimenta o coração do pastor, que vem direto do trono do Senhor, que gera amor, alegria e descanso nas mãos do Criador. Mas para ser um bom pastor, pastor das ovelhas do Senhor, é preciso muito mais. É preciso ter ainda as virtudes sociais. Virtudes manifestadas pela longanimidade, que assim como para se apreciar o sabor do abacaxi, é preciso ter paciência para descascá-lo, até chegar a seu néctar. O pastor, cheio do Espírito, deve ter longo ânimo para guardar a noiva de Cristo, longo ânimo para guerrear contra a hostilidade do mundo e protegê-la, para apagar as afrontas sofridas e para não dar lugar às feridas. É ser como uma pera, esta é suave e terna, assim como a benignidade, um pálido reflexo da benignidade primordial manifestada por Deus, demonstrando em si mesmo o bem-querer que Deus tem para os seus. E a bondade. A bondade. Essa é a virtude que completa o chamado de um bom pastor. Bondade é como a goiaba, não muito doce, mas em nada amarga. E dela é feito o doce mais doce. É como a excelência moral e espiritual, criada pelo Espírito. A bondade reflete a generosidade de coração e de ações. Mas para ser completo, o bom pastor de ovelhas deve ter características da graça. A primeira, fé. Assim como os morangos, que apesar de pequenos, são atrativos aos olhos, são suculentos e essenciais para a vida. É como na vida do pastor. A fé deve ser o atrativo para que pessoas voltem-se para Deus e para que Deus olhe para as suas ovelhas. Mansidão. A graça em uma vida de mansidão é como um maracujá, que produz calma, tranquilidade e a generosidade de Deus. Domínio próprio. É como as bananas. É preciso amadurecer, esperar o tempo certo de agir, de falar. Aqueles que realmente exercem essa virtude levam todo o pensamento à submissão e à obediência de Cristo. Assim como as frutas produzem benefícios para nossos corpos, assim o fruto do Espírito produz em nós virtudes espirituais que juntas geram laços. Laços eternos, laços de amizade, laços de companheirismo, laços eternos. Com a única finalidade de adorar a Deus e gerar vidas para o próprio Deus. E isso, amado pastor Daílson, vemos em você. Um homem comum, porém feito à imagem do Altíssimo e incumbido de ser o guardião do rebanho eterno. As nossas orações, as súplicas desta igreja, o clamor desta congregação e o desejo desse seu neto
e ovelha do seu pastoreio, é que Deus continue te capacitando para conduzir as ovelhas, e sem sombra de dúvidas, o próprio Deus lhe confiou. Estamos certos de, como disse o profeta Jeremias, o Senhor é um pastor segundo o coração de Deus. Nos alegramos e somos imensamente gratos por tê-lo como nosso pastor. Que Deus é Cristo. Aleluia. São muitas emoções, mas é merecido. Ele não gosta muito de homenagem, de surpresa, mas a gente não podia deixar passar em branco. E aqui é um presente de toda a igreja para o Senhor. Amém. Eu queria agradecer a todos que estão aqui. Foi uma noite muito especial. Mas eu queria agradecer em especial a Marielle, que está aqui. E quero dizer a você que nós estamos de braços abertos, te esperando ansiosamente. Em breve você vai estar aqui conosco, comemorando também. Tá? Você é especial para nós. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé e todos os jovens vamos encerrar louvando o Senhor, bem alegre. Abraça seu irmão se você quiser. Fique à vontade. Irmã Marta, entra lá e fica com as crianças logo que está aqui. Todos os jovens. Alana, Milena, Stephanie, todo mundo, vamos lá. Todos aqui. Paulo, Valdira. Débora, vamos. Ele vai ver você cantando. Para ele vir ficar conosco também em breve, em nome de Jesus. Vem, Anjo, vem, Anjo. Vem, Anjo. Vem, Anjo. Eita, meu Deus, jovem. Glória a Deus. Bora cá, pronto? Tayalana? Amém. Vamos lá. Vai ser. Bem alegre do Senhor. As chances de
um dia de se abraçar e tirar fotos, amém? Amém? Antes da oração a gente vai fazer uma ação. Esse está cheio de surpresas, né? A gente vai noivar Paulo e Valdira. Em agosto tem 2 casamentos, um aqui e um na Vassoura. Vai ter que seguir o casamento de Valdira e Paulo, e Anaí vai na Vassoura. 2 casamentos. Eu vou orar, agradecer a Deus da mesa dele. Vamos colocar. Já que não tem a mãe dele, já vou colocar. Tá? Vamos orar. Vamos lá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela vida de Valdira e de Paulo, que se encontraram, que decidiram juntar-se um ao outro para ser uma só carne. Nós te pedimos que o Senhor abençoe as alianças deles e que logo sejam casados para a glória do teu nome. E que esse casamento dure até que a morte os separe. Somos gratos ao Senhor por tudo que foi feito nesta noite, pelas homenagens, pela gratidão para comigo, e eu continuarei sendo um servo humilde para servir a sua igreja na face da terra. Que o Senhor retribua de forma grandiosa a cada servo teu que me homenageou com palavras e com ações, e que o Senhor me dê saúde e vida para continuar pastoreando as ovelhas do Senhor até quando o Senhor quiser. Que a bênção do pastorado se espalhe por todos os pastores na face da terra, inclusive aqueles que pertencem à nossa convenção. Abençoa todos, abençoa as famílias aqui representadas, com um certo de saúde e paz a cada um deles, e uma semana repleta de bênção, de saúde e de paz. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a paz insondável de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com você hoje e para sempre. Amém. Com o bolo em paz. Terça-feira de oração, 8 horas, não esqueça. Eu mando para tu,